Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. E estamos dando sequência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O tema da nossa mensagem hoje é Nunca vi tamanha fé, que está lá em Mateus 8, dos versículos 1 ao 13. Pois bem, queridos, a palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele lhe disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o servo do centurião foi curado. Pois bem, queridos, aqui a Bíblia relata a história de um centurião. Esse homem, ele era responsável por manter a ordem, por manter o poder de Roma sobre Israel, sobre aquela região onde ele foi tido como responsável. E tinha homens, soldados, sobre o seu comando. E aqui relata também que esse homem, ao mesmo tempo que ele era obrigado a usar a força para manter a ordem, a força, a espada, ele era um homem também correto, porque ele tinha servos e um dos seus servos ficou doente. E se ele fosse um homem tirano, ele deixava aquele seu servo para morrer, mas não, ele se compadeceu do seu servo e ouviu falar que Jesus estava em Cafarnaum. E aqui fala que ele foi até Jesus conversar com ele. Em Lucas 7 fala que ele enviou alguns dos seus soldados a Jesus. O ponto é que esse homem, ele disse assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, basta que diga uma palavra e o meu servo será curado. Provavelmente esse homem olhou para a sua real condição, de como ele oprimia as pessoas, de como ele usava do seu poder, de como ele era obrigado também pelo Império Romano a exercer o domínio absoluto sobre as pessoas por meio da força, por meio da violência, por meio da extorsão, de pesados tributos, de impostos, e ele sentiu não era merecedor da presença de Jesus na sua casa. Muitas vezes nós também nos sentimos assim, né, queridos? Quando nós fazemos uma avaliação pessoal, né, da nossa vida, nós nos sentimos indignos de que Jesus adentre a nossa casa, adentre a nossa vida, tome conta, né, que haja em nossa vida, por conta do pecado, por conta das coisas que fazemos, nós mesmos, no nosso consciente, nós falamos: Senhor, não sou digno de que o Senhor faça isso, faça aquilo na minha vida. Temos o mesmo sentimento desse centurião. Mas ao mesmo tempo esse homem, ele teve fé, ele falou: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra e o meu servo será curado. Querido Deus, Ele quer tirar essa sensação da nossa mente, do nosso coração, de que não somos dignos de que o Senhor Jesus Cristo entre na nossa vida.
E realmente a Bíblia diz, né, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, mas de que esse sentimento não pode tirar a nossa fé, a nossa alegria de buscarmos a Deus, de apresentarmos a Ele a nossa petição, as nossas necessidades, de agradecermos pela vida, pelo alimento, né, por acordarmos hoje, por estarmos vivos. Então, se você tem esse pensamento e de que você não é digno a ponto de que você não tem vontade de orar, de ler a Bíblia, de buscar a face do Pai, de ir ao encontro de Jesus, querido, o Senhor Jesus Cristo, basta uma palavra dele e tudo será transformado na sua vida. O Senhor Jesus Cristo quer transformar o modo como você enxerga o reino espiritual, o reino de Deus, as coisas sagradas. Ele quer curar o nosso ser, a nossa alma, curar a nossa mente, curar todo o nosso ser para a honra e glória do nome dele. Então não importa, queridos, o tamanho do seu pecado, Jesus Cristo é maior que todas essas coisas. Basta que você, em humildade e um coração disposto a buscá-lo, vá ao encontro de Cristo e apresente o seu problema a ele. Qual é o seu problema? Esse centurião tinha um servo enfermo. Talvez você tenha alguém na sua família que esteja enfermo, esteja necessitado, alguém que está precisando de trabalho, você que esteja aflito na alma, precisando de resposta de Deus, você que não sente mais alegria de fazer nada, de buscar as coisas de Deus, que já está há algum tempo afastado da presença do Senhor. A palavra de Cristo é poderosa para transformar vidas, para dar saúde, para curar as pessoas. Então essa é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês, de que possamos seguir o exemplo desse centurião, mesmo sentindo-se indigno. Ele teve fé o suficiente para crer que apenas as palavras do Senhor Jesus Cristo poderia curar o seu servo. E assim foi feito como ele creu. O servo dele foi curado. Possamos crer e pedir: Senhor, basta apenas uma palavra sua, Senhor, para eu ser transformado. Para a minha vida, Senhor, ser colocada novamente no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus e colocar estas palavras diante do Pai. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, que está ouvindo, Senhor, esta oração. Possamos seguir o exemplo desse centurião, que mesmo sentindo-se indigno, mesmo sentindo não merecedor, Pai, da Tua presença, Pai, ele teve fé e disse: Senhor, basta apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. Pai, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, que apenas uma palavra sua, Pai, pode transformar a nossa vida, curar a nossa alma, nos colocar novamente no centro da vontade do Senhor, Pai. Eu sei que nós não somos dignos, Pai. Muitas vezes temos uma fé oscilante, muitas vezes estamos no alto, mas estamos no baixo, estamos tristes, estamos alegres. Nós vivemos nesses altos e baixos, Pai. Mas que possamos ter fé o suficiente, Pai, para crer que a Tua palavra tem poder para curar as nossas vidas. Pai, eu peço a Ti, Pai, onde quer que tenha uma pessoa enferma, necessitada, Senhor, de cura, Pai, que esteja doente, Pai, que Teu Espírito Santo alcance a vida dessas pessoas, Pai. Cure a vida dessas pessoas, Pai. Liberte-as da enfermidade, da doença, da depressão, da ansiedade, dos dilemas, Pai, que está afligindo a alma, o pensamento dessa pessoa, das opressões, Pai, da sociedade, das opressões do maligno, Pai, que está tentando colocar essa pessoa para baixo a ponto de ela não crer mais, não querer buscar, não querer ler mais a Tua palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que a Tua palavra tem poder, Pai, para ressuscitar os mortos, para dar vista aos cegos, para levantar os paralíticos, para, Senhor, curar os enfermos, Pai. E que a Tua mão poderosa se estenda, Pai, sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra.
Papai querido, eu peço a Ti, Senhor, fique conosco, Senhor, que a Tua presença seja tudo em nossa vida, que o amor à Tua palavra, Senhor, seja o ponto central da nossa vida para vivermos uma vida, Senhor, debaixo da Tua potente mão. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado, queridos, pela sua presença até aqui, que possamos continuar nessa jornada de meditarmos sobre a palavra de Deus, lermos, né, uma porção da palavra de Deus, meditarmos sobre ela e levarmos essas palavras em oração ao nosso Deus, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Amém? Então nos vemos no próximo momento, que Deus te abençoe, tenha um ótimo fim de semana e nos vemos no próximo vídeo.